Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa e o William Travassos. Olha só, pessoal, a AstraZeneca, que é uma grande farmacêutica no mundo inteiro, admitiu à justiça pela primeira vez a ocorrência de um efeito colateral raro na vacina que ela produziu contra a Covid-19. A gigante farmacêutica reconheceu que a vacina pode, em casos muito raros, causar síndrome de trombose. Essa condição é caracterizada pela formação de coálagos de sangue, o que aumenta os riscos de entupimento de veias e artérias. No Brasil, acho que você vai se lembrar, ela foi produzida num consórcio com a Fiocruz e aplicada em mais de 150 milhões de pessoas. A admissão dos efeitos colaterais pela farmacêutica virou agora, lógico, alvo de comentários no meio político, né? Uma turma que fala de um jeito, outra turma que fala de outro, como tudo aqui no Brasil. O Ministério da Saúde, Eduardo, se pronunciou sobre essa história toda e disse que a vacina da AstraZeneca já salvou milhares de vidas e que a não imunização, né? Se a vacina não existisse, seria muito pior. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, bom dia especial para o trabalhador e muito obrigado a Deus por me dar saúde para em mais um dia do trabalho eu estar trabalhando. Ô Júnior, para não fugir ao hábito que tenho, censurado por alguns, de trazer para o rádio questões pessoais, mas sempre com o intuito de exemplificar e assim ajudar as pessoas no entendimento, eu quero comunicar ao amigo, ao Acirandão e companhia, que na semana passada foi detectado em um exame de sangue a presença da bactéria da tuberculose do meu corpo. Graças a Deus, eu não fiquei e não estou doente. Mas a informação do médico, pneumologista Maurício Gozzi, é de que eu tenho que fazer um tratamento para matar a bactéria, porque senão um dia que o meu corpo tiver com a imunidade baixa, ela pode vir. E esse pulmão que já fumou por 30 anos, que já teve Covid, quando ficou parcialmente não, pela metade destroçado, feito vidro quebrado, pode não aguentar. Eu tenho duas alternativas. Uma é fazer o que já vou fazer amanhã, tem uma enfermeira espetacular na rede pública que cuida disso, já descobri. Eu estou providenciando a receita, ela vai providenciar os medicamentos e eu vou tomar durante 6 meses. Interessante, Eduardo, desculpa, já que você entrou nesse assunto, e é um tratamento feito exclusivamente pelo SUS, né? Exclusivamente pelo SUS. Você não consegue fazer ele na rede privada. Não consegue comprar, né? não. Isso é interessantíssimo, né? 6 meses, diz que o remedinho é ruim pra caramba, mas causa indisposição, ânsia de vômitos, enjoo, enfim, isso que é chato. E a agravante de que durante esses 6 meses não se pode beber. Aí eu estava ontem à tarde meio deprimido com essas informações. De repente passou pela minha cabeça assim, quem sabe se é uma providência divina para que eu dê uma folga pro meu figurel. Tá precisando. Mas voltando pro sério, mais sério ainda, eu te pergunto o seguinte, eu tenho 2 alternativas. Uma é fazer o que está sendo recomendado pela ciência. E outra é não fazer e correr o risco. Eu contei esse caso, pessoal, para dizer o seguinte, eu sempre ouvi de especialistas, os bons, Estevão Urbano, o Starling, eu sempre ouvi o seguinte, a vacina foi produzida num período muito rápido. Não dá para você cercar todas as possibilidades de efeito colateral. Eu não quero bater boca com quem é contra a vacina, que vai ficar o dia inteiro dizendo, eu avisei, vocês, e agora, como é que vocês se explicam? O que vocês vão fazer com quem teve trombose morreu? Eu apenas digo que correria esse risco, tomaria essa vacina mais 1 milhão de vezes, se necessário fosse. E eu estive lá no hospital 11 dias. Vai ou não vai para o CTI? Eu sei o que aquele vírus é capaz de fazer. Eu vi gente morrendo para tudo quanto é lado. Ô, Júnior, eu acho pouco provável que entre aqueles que estão nos prestigiando agora, ouvindo a Itatiaia agora, nas mais diversas plataformas, exista uma só pessoa que não perdeu alguém conhecido ou querido com a Covid. Resumindo a prosa, tem efeito colateral? Tem. Mas vale a pena tomar? Vale. A AstraZeneca pode causar um negócio de efeito colateral chamado o quê? Síndrome de trombose.
mas pode salvar. Para cada síndrome de trombose que ela provocar, ela salva 100 milhões de pessoas. Então, vacina neles. Né? O William, eu vi e no Twitter, né? No X, né? Agora que mudou de nome, as discussões políticas em torno disso, né? É interessante que as discussões são muito assim, lá ou cá, né? Não tem uma ponderação como o Eduardo fez, me parece muito razoável. Mas vamos lá, olha o que a AstraZeneca admite, gente, para não deixar nenhuma dúvida. Pode, em casos muito raros, causar a síndrome de trombose. Pode, em casos muito raros, acontecer. E pode, em casos muito raros, acontecer em outras doenças também. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos amigos que estão acompanhando a Itatiaia. Se você pegar a bula de um remédio, você vai ler que pode acontecer um monte de coisa. Isso. Para vários medicamentos. Isso. Né? Se você for ler com você nem toma. Não, você nem toma. Então, melhor, o médico até fala, não lê nem a bula, filho. Toma o remédio e toca a tua vida. O que acontece? Nós tivemos uma polarização muito grande em relação a esse tema vacina, e isso virou uma bandeira, né, para os dois lados, né? Um a favor e outro contra. Fato é que quando você tem que fazer uma escolha e o risco de morrer por Covid era muito maior do que esse efeito colateral raro de um evento de trombofilia, você ia escolher não morrer de Covid. Até porque, se um evento de trombofilia, você pode tratar com anticoagulante, enfim, você tem opções. Inclusive, em 2012, eu tive um evento de trombose, fiquei internado 7 dias, sei lá quantos dias, até a minha taxa de coagulação ficar legal. Tomei um medicamento, um anticoagulante, fiz um tratamento de 1 ano e depois vida normal. Quando apareceu o problema do vírus, o meu cardiologista falou o seguinte, olha, vamos na Pfizer, porque a metodologia é diferente. Então, o risco, eu prefiro Pfizer do que a AstraZeneca. Pelo modo que a vacina é preparada. Então, vamos lá. Mas eu falo para você, mas eu tenho risco, porque eu tenho um fator chamado fator de Leiden 5, que é um fator de trombofilia. Então, eu não posso dar bobeira. Logo, eu parti para Pfizer. E eu pergunto, mas William, se só tivesse AstraZeneca, você tomaria? Sim, eu tomaria, porque o risco de morrer de Covid era muito maior do que de trombose. E aí essa discussão vai continuar, porque ainda mais que estamos em ano de eleição, né? Então, isso vai ser pauta aí. Agora, o questionamento dia a dia. é o seguinte, a empresa sabia disso, ela tornou isso público, né? Esse efeito já era uma coisa que a gente tinha que avisar, principalmente as pessoas que tinham, como eu, um fator de Leiden, um fator que pode contribuir para doenças ligadas à coagulação. Júnior, o que o Travasso acaba de dizer é o ponto da questão. Isso é central. Porque eu, por exemplo, ouvi do Estevão Urbano, Eduardo, virão consequências não tão agradáveis. Porque nós estamos trocando um pneu do avião com o avião no ar. Agora, uma coisa é os efeitos adversos provenientes de um estudo que foi feito muito rápido para salvar a humanidade. Mas se sabiam e não admitiram, se o que estão admitindo agora não admitiram antes, aí é grave, porque o Travasso já deu o exemplo dele e isso enxuga a história. Mas isso é grave. Pessoal, deixa eu virar